Há um trecho muito significativo na carta aos Hebreus, em que o autor sagrado exorta: permaneça o amor fraterno, não vos esqueçais da hospitalidade, pois graças a ela, alguns sem saber acolheram anjos. Essa recomendação nos permite perceber como que o tema da hospitalidade era essencial nos primeiros tempos da igreja. E não poderia ser diferente. Trata-se de uma realidade profundamente enraizada na experiência histórica e espiritual do povo de Israel, atravessando toda a Sagrada Escritura como uma espécie de fio condutor. A hospitalidade era para o povo de Deus não apenas uma virtude, mas uma necessidade vital. Em razão das constantes migrações, muitas vezes forçados a viver como estrangeiros em terras alheias, os israelitas aprenderam na carne o que significa ser rejeitado, marginalizado, tratado com indiferença ou hostilidade. Por isso mesmo, o Senhor lhes ordena com veemência no Deuteronômio: amareis o estrangeiro, porque fostes também estrangeiros na terra do Egito. A experiência do sofrimento molda uma ética do cuidado, da empatia, da abertura ao outro. E essa exigência não se restringe ao Antigo Testamento. No capítulo 3 da primeira carta a Timóteo, entre as qualidades daquele que aspira ao episcopado, São Paulo destaca que ele deve ser equilibrado, sensato, educado e hospitaleiro. A lógica é clara. Acolher aquele que bate à nossa porta é potencialmente acolher o próprio Deus que passa. E para quem duvida que Deus possa vir disfarçado, escondido sob os traços de um forasteiro, é justamente isso que nos ensina a primeira leitura deste domingo, tirada do início do capítulo 18 do livro do Gênesis. Abraão, segundo o texto, estava descansando à sombra de um carvalho, talvez logo após o almoço, na hora mais quente do dia, momento em que no deserto não se recomenda nenhum tipo de atividade, e é então, nesse tempo de repouso, que ele vê 3 viajantes em pé diante dele. A prontidão com que o velho patriarca se levanta para acolhê-los é comovente. Ele se apressa, se faz servo, coloca-se inteiramente à disposição daqueles desconhecidos, a ponto de, a certa altura, os 3 estarem sentados e Abraão em pé os servindo. Ele oferece não apenas aquilo que ele tinha de melhor em sua casa, pão, carne, coalhada, leite, mas sobretudo o melhor de si, o tempo de descanso, a atenção plena, o coração generoso. Então, sem saber, acolheu o próprio Deus unitrino, velado sob a forma daqueles 3 visitantes. Como recompensa, Abraão recebeu a promessa que mais desejava, o dom da vida, o anúncio do nascimento de seu filho. Eis o mistério e a beleza da hospitalidade. Ela gera fecundidade, transforma o ordinário em extraordinário, torna o lar um altar e nos abre à graça de Deus. O Senhor visita aquele que se abre ao próximo e retribui abundantemente a quem o serve com generosidade. A primeira leitura, portanto, nos convida a rever a maneira como nós acolhemos aqueles que se aproximam de nossa porta. Não apenas os necessitados de pão, abrigo e dignidade, mas também o próprio Cristo, que tantas vezes, como no dia do seu nascimento, continua a não encontrar lugar em nossa hospedaria, e ainda assim insiste conosco dizendo: eis que estou à porta e bato. E aqui surge a pergunta fundamental. De forma concreta, como nós podemos acolher o Senhor em nossa vida? O que significa na prática sermos hospitaleiros com Deus? É justamente nesse ponto que o Evangelho proclamado nos oferece uma chave interpretativa com o conhecido episódio da visita de Jesus à casa de Marta e Maria. Longe de serem figuras em oposição, essas 2 irmãs representam, na verdade, dimensões complementares da acolhida cristã. Para compreendê-las melhor, nós podemos pensar na forma como, em nossas casas, nós reagimos à chegada inesperada de uma visita querida. Quase sempre, alguém permanece na sala entretendo o visitante com atenção e carinho, enquanto um outro, normalmente a nossa mãe,
corre até a cozinha para preparar algo especial. Pois é exatamente esse o cenário descrito por São Lucas. Marta se apressa para preparar uma boa refeição para Jesus. E Maria, por sua vez, senta-se aos pés do Mestre, escutando atentamente a sua palavra. Qual o problema, então? Se é algo normal, por que Jesus repreende afetuosamente Marta? O equívoco de Marta está em considerar a atitude de Maria como algo inferior, menos necessário, talvez até impróprio. Mas não é isso que Jesus afirma. Ele não condena o serviço de Marta, mas a inquietação que a domina, o ativismo que a impede de reconhecer a presença de Deus ali diante dela. Não é talvez esse o drama de tanta gente envolvida em atividades da igreja hoje? Pessoas que fazem muitas coisas de Deus, mas não são pessoas de Deus. Pessoas que servem com as mãos, mas se esquecem de escutar com o coração. Sim, o trabalho é necessário, mas a oração é indispensável. Há um primado da vida espiritual sobre a agitação das tarefas. Ninguém é só Marta, ninguém é só Maria. O verdadeiro discípulo é aquele que sabe unir as duas atitudes: servir com generosidade e escutar com profundidade. Acolher o outro com ações concretas, sem deixar de cultivar o silêncio interior que reconhece a presença de Deus no cotidiano. Só assim a nossa hospitalidade será fecunda, geradora de vida e transformadora, como foi a de Abraão. Que o Senhor nos conceda a graça de sermos cada vez mais homens e mulheres que acolhem o próximo com o coração de Maria e as mãos de Marta, porque no fim das contas é ao próprio Cristo que nós servimos, mesmo quando ele vem disfarçado de cansaço, pobreza ou silêncio. Deus abençoe muito você. Se possível, deixe aí o seu comentário, curta e compartilhe com os demais esse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.